quarta-feira são 3 horários, às 10 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Hoje nós temos o nosso trabalho da obra social Antônio de Aquino, que está funcionando a pleno vapor lá em cima. Muita gente, muito adulto, muita criança, muito jovem. Por isso nós pedimos sempre que nos ajudem, porque a casa sobrevive com a ajuda dos trabalhadores, dos frequentadores. Então, quem puder colaborar com mantimentos, porque além das refeições que eles fazem, o café da manhã, o almoço, temos também a distribuição de cesta básica. Então, quem puder colaborar com alimentos, quem puder colaborar com remédios, desde que estejam dentro da validade, quem puder colaborar também com roupa, calçado, o que tiver em perfeito uso, tudo aqui é muito bem recebido. Agora vamos começar nos dias mais frios, vamos precisar de agasalho, cobertor, lençol, manta, o que tiver. O que a gente tiver em casa que não está usando há algum tempo, desde que esteja tudo limpinho, passado, bonitinho, pronto para usar, nós estamos recebendo. Material de limpeza, nós precisamos muito, a nossa casa é muito grande, é tudo muito clarinho, então precisa de muito material de limpeza. Precisamos também de material de higiene, sabonete, pasta de dente, escova de dente, desodorante, o que a gente tiver que a gente possa trazer é sempre muito bem-vindo. Nós sabemos que muitos estão contribuindo para os nossos irmãos que no momento estão passando por uma situação muito difícil lá no Rio Grande do Sul, mas quando não puder contribuir com o povo de lá, com os nossos irmãos de lá, que a gente faça sempre uma oração. Sempre que alguém fizer algum comentário a respeito do sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, naquele momento ali cabe um pensamento de amor, de carinho, de caridade para com aquelas pessoas. Muitas vezes eles estão precisando mesmo disso, de um alívio que só os espíritos queridos podem nos transmitir. Quero aproveitar o momento para avisar que terça-feira que vem, às 5 horas da tarde, vai começar um novo curso de Evangelho. A nossa aula é presencial, fica naquela sala do dispersivo, lá no final do corredor, aqui embaixo. Estão todos muito bem-vindos. Quem quiser participar, para começar a estudar o Evangelho desde o princípio, ficamos eu, a Mônica, a Carmen, e tem uma porção de candidatos na turma, de pessoas que podem dar aula de Evangelho. Então, vamos estudar. Faz muito bem a nós o estudo do Evangelho, nos acalma, nos equilibra, nos explica as nossas dificuldades do nosso dia a dia, que não são poucas, mas que a gente recebe com mais clareza, com mais entendimento, com mais resignação. Bom, a leitura de hoje do Evangelho é o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos estudar durante o passe. A nossa companheira Rosana vai nos falar dos itens 5, 6 e 7 do capítulo 24. Eu agora vou ler somente o 7. E o nosso estudo do Livro dos Espíritos é o nosso companheiro Ricardo, que vai nos falar sobre ideias inatas. Então, vamos à leitura do Evangelho. Nos diz assim o nosso mestre Allan Kardec: o Espiritismo atualmente vem lançar a sua luz sobre uma série de pontos obscuros. Entretanto, ele não o faz inconsideradamente. Os espíritos, ao darem as suas instruções, procedem com admirável prudência. Sucessiva e gradualmente é que eles têm abordado as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas, à medida que houver chegado o momento de fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela teria sido acessível apenas
a um pequeno número de pessoas e até assustaria aqueles que não estavam preparados, o que seria nocivo à sua propagação. Portanto, se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina espírita mistérios reservados a privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a uma ideia o tempo para amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o tempo de lhe preparar a aceitação. Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior. Nesse instante, Senhor, estamos todos aqui, reunidos em Teu nome, para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho, das obras do nosso querido Allan Kardec, e nós te pedimos, Senhor, que nos envolva com Teu manto de paz e de luz, para que com muita serenidade, com muito equilíbrio, possamos receber os esclarecimentos sobre assuntos tão importantes para a nossa vida diária. Abençoa, Senhor, os companheiros que vão nos dirigir a palavra. Abençoa a cada um de nós, para que possamos tirar muito proveito de tudo que aqui for passado. Então, Jesus, agradecidos por termos a grande oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, nessa nossa casa séria, o nosso SEAP, a nossa casa de amor, agradecidos por tudo que recebemos, Senhor. Pedimos a Tua permissão, a permissão dos espíritos amigos que aqui trabalham e a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo que o nosso companheiro Ricardo vai fazer é das questões 218 a 221. Eu vou ler apenas a 218. Kardec perguntou assim aos espíritos: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E os espíritos responderam: guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma manhã de estudos, em mais uma manhã de reflexões. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas sempre é bom a gente lembrar, né? Que nós estamos aqui, né, comparecendo a uma reunião pública como essa, justamente para que nós possamos não só ganhar conhecimento doutrinário, mas o mais importante, o que nós vamos fazer com esse conhecimento que nós estamos adquirindo? De que forma que nós podemos pegar tudo isso que é comentado, que é colocado, que é exposto, ou pelo menos uma pequena parte que seja, de que forma nós podemos aplicar no nosso dia a dia, né, nas nossas vidas. Então, a proposta da doutrina espírita é justamente essa, de fazer com que a gente se mexa um pouco, reflita, pense um pouco, né, sobre o nosso comportamento, as nossas atitudes diárias, né, os nossos pensamentos, sentimentos, é nessa linha. Bom, nosso tema de hoje, como a irmã colocou aqui, vai falar sobre ideias inatas. E está dentro do capítulo, do livro 2º, capítulo 4, né, do livro dos Espíritos, que fala justamente sobre pluralidade das existências. O livro dos Espíritos é bem interessante para quem está iniciando os estudos na doutrina, seja alguém aqui presencialmente ou quem está nos assistindo também pela internet, porque ele é dividido em partes, né? E cada parte do livro dos Espíritos serviu de base
para a construção, vamos chamar assim, das outras obras do Pentateuco, né? O livro primeiro fala da questão da Gênese, das criações. Então serviu de base para a construção de que obra? Da Gênese, né? A parte segunda fala sobre essas questões todas relacionadas ao mundo espírito, ao mundo dos espíritos, né? Que serve de base para o livro dos médiuns. Olha só que bacana, que interessante, a pedagogia que foi formada. A terceira parte fala das leis morais, né? E serve para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi comentado aqui, que vai começar um curso daqui a pouquinho. E a quarta e última parte fala das penas e gozos futuros, que tem a obra O Céu e o Inferno. Essas 4 obras, somado ao Livro dos Espíritos, constitui o que nós chamamos de Pentateuco Espírita, né? Que é a obra kardeciana. Isso sem contar com introdução, com prolegômenos, conclusão, só falando das 4 principais partes, né? E hoje nós estamos inseridos nesse livro segundo, nessa parte segunda, que fala sobre a pluralidade das existências com esse tema, ideias inatas, né? Que nós podemos, inclusive, encontrar a denominação inatismo. Então, o que vem a ser ideias inatas? Antes de nós entrarmos propriamente nas perguntas, vamos lembrar o seguinte: nós somos espíritos, ok? Somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, que já estamos numa trajetória, já há algum tempo, nessas tentativas de evolução, que de fato nós evoluímos alguma coisa, talvez não totalmente, ainda temos um chão para percorrer, uma estrada para percorrer, mas com certeza já estamos dando alguns passos, por mais milimétricos que sejam, mas estamos caminhando. Então, nós já estamos vindo, já há determinado tempo, encarnando e desencarnando, para justamente passarmos por experiências, diversas experiências que têm um objetivo único, basicamente, que é o quê? Evoluir. Estamos aqui para isso, para evoluir, né? Evoluir em que sentido? Intelectual, sem dúvida alguma, mas principalmente qual? Evolução moral. Para que nós possamos nos tornar criaturas moralizadas, criaturas evoluídas, o quê? Espiritualmente. Então, nós temos, enquanto espíritos, né, diversos, vamos chamar assim, estágios, que alguns podem chamar, olha, ou estou encarnado ou estou desencarnado, ok, mas vamos colocar aqui que esses são os estágios, mas nós podemos também inserir outros estágios, que eu estou encarnado, o espírito pode estar encarnado, né? Pode estar desencarnando, desencarnado, encarnando e encarnar, olha só, né? São esses momentos que nós podemos nos encontrar enquanto espíritos. No momento estamos encarnados, estão aqui com certeza outros espíritos na condição de desencarnado. E nesse momento, alguns estão encarnando, outros estão desencarnando. Quando nós estamos encarnados, nós trouxemos uma memória. E essa memória nós podemos chamar que é a nossa memória espiritual, de outras encarnações. E quando nós aqui estamos, passamos por essas experiências diversas que nós comentamos há pouco, quando nós desencarnarmos, o que vai acontecer? Viraremos anjinhos? Não, não viraremos anjinhos. Não teremos asas. Nós continuaremos a ser o quê? Esses mesmos espíritos que aqui estamos, com os mesmos vícios, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. Então nós vamos nos apresentar no plano espiritual dessa forma. Então, se eu hoje sou uma criatura orgulhosa, vaidosa, invejosa, egoísta, embora inteligente,
nós vamos desencarnar algum dia e vamos nos apresentar de que forma? Orgulhosas, invejosas, egoístas, vaidosas e inteligentes, por exemplo. E o convite que a doutrina faz é justamente para que nós possamos nos observar mais. O grande gosto da doutrina é esse convite que ela nos faz para nós realizarmos esse trabalho de autoconhecimento ou autodescobrimento. Quem sou eu? Nos observar. Um pouco mais à frente nessas perguntas, tem a 919, que lá Santo Agostinho, ele nos orienta como fazer isso, né? Para que nós possamos ficar mais atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas atitudes. E aí nós vamos saber, opa, quem eu sou? Quais foram as minhas atitudes perante o meu irmão, perante a minha irmã, numa determinada situação? Será que eu ofendi? Será que eu fui muito grosso, muito grossa, arrogante? Poderia ser diferente? De que forma? Vamos tentar? Então, essa linha de raciocínio, são alguns pensamentos que estou aqui verbalizando para que a gente possa contextualizar, que a doutrina nos convida. E ideias inatas resgatam um pouco disso. Na verdade, digamos assim, é o pontapé inicial para justamente estruturarmos todas essas reflexões. Na pergunta 218, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resposta: resta-lhes uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Ou seja, ideias inatas são as vagas lembranças que o espírito encarnado, ou a maior parte dos espíritos encarnados, conservam. De que forma? Como eu falei, da nossa capacidade de buscar essa interiorização e perceber, enquanto espírito, quem eu sou. Quais são meus vícios morais? Quais são as minhas virtudes? É nessa linha. E nós temos que lembrar o seguinte: se nós nos depararmos em frente a um espelho e fizéssemos a seguinte pergunta: quem eu fui na última encarnação? Ou nas últimas encarnações? Vocês vão se lembrar? Sim ou não? Não. Eu também não. Né? Por que isso ocorre? Porque, por uma misericórdia divina, por uma dádiva, quando nós encarnamos, né, ou estamos prestes a encarnar, é colocado, né, pelos espíritos um véu, justamente para que nós não lembremos do detalhe o que nós fizemos. Mas isso não ia ser bom? Depende. Talvez não. Vai que descubra um Ricardo não muito bom, um Ricardo que matou algumas pessoas, fez atrocidades, maldades. Será que eu ia, no atual estágio, quando encarnado, será que eu ia, lembrando disso tudo, ia me fazer bem? Sabendo que eu ia estar aqui para evoluir, sabendo que eu estou aqui justamente para dar um próximo passo, para, né, fazer o bem. Acho que isso ia atrapalhar um pouco. Já pensou? Caramba, eu fiz isso, não acredito. E agora, como é que vai ser? Então, a espiritualidade, ela coordena todo esse trabalho de encarnação, que é um trabalho gigantesco que é feito pelos amigos espirituais, que ela justamente faz o quê? Coloca um véu. Não lembra, não. Deixa com a gente. Confia na gente, que vai dar certo. Então, antes de encarnarmos, é feito o quê? O planejamento reencarnatório. Vamos pegar aqui o Ricardo. Então, olha só, que ele fez mal para fulano, ciclano, beltrano,
e Ciclano e Beltrano também ficaram magoados com o Ricardo. Então vamos fazer o seguinte, vamos unir todo mundo, então na mesma família, ou no mesmo círculo de amizade, numa cidade chamada Rio de Janeiro, vamos botar ele lá, todo mundo lá. Então é mais ou menos assim que funciona. O planejamento é feito dessa forma, inclusive a organização do corpo físico, para justamente encarnar, de repente com algumas sequelas, algumas doenças. Então isso tudo é mapeado, é feito esse mapeamento, esse detalhamento, para que nós possamos o quê? Encarnar com o corpo perfeito que nós precisamos. Pode ter até uma barriguinha, mas não tem problema. O fato é, estamos encarnados com o corpo que nós precisamos para a nossa necessidade evolutiva. Não sabemos o porquê, não lembramos. Sabemos no íntimo, como espírito, mas a gente não lembra. Mas, assim, vamos confiar no Pai, confiar em Deus, confiar no processo, confiar na espiritualidade, que tem um propósito. Os nossos desafios evolutivos, né, tudo que nós passamos. Então, isso tudo é colocado. E nós passamos por isso. E justamente eles falam o seguinte, olha, não se preocupem, porque vocês vão contar com a ajuda do anjo da guarda, do protetor espiritual. Que nós sabemos que a nossa oração, a nossa prece, tem um poder, assim, inimaginável, porque muitos até duvidam da força da nossa prece. E se nós orarmos, ela chega no destino. Ela vai chegar, ela vai conseguir chegar. E nós vamos ter o quê? A resposta. Talvez não de forma imediata, mas nas próximas horas ou nos próximos dias, nós receberemos, sem dúvida alguma sinalização. Seja através de um irmão encarnado, seja através de uma intuição que nós possamos receber futuramente, não importa, mas receberemos uma ajuda, um direcionamento. Então, meus queridos, essas vagas lembranças que são colocadas aqui na resposta a 218, é justamente com esse objetivo. E falamos aqui do esquecimento do passado. E nós precisamos também considerar o seguinte em relação a essas vagas lembranças. Quando nós dormimos, nós, enquanto espíritos, né, estamos o quê? Libertos da matéria. Né? Nós estamos libertos da matéria. E quando estamos libertos da matéria, nós temos contato com nossos amigos espirituais, nós recebemos essas orientações dos próprios amigos espirituais e possamos, sim, eventualmente, lembrar com um pouco mais de profundidade de um detalhe ou outro da nossa vida enquanto espírito. Porque essa matéria aqui, grosseira, mas que é necessária ainda esse modelo num mundo como esse, de provas e de expiação, ela acaba, ela se deteriora. A nossa inteligência está vinculada aonde? Ao espírito. Né? Ou seja, toda a nossa mente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, está vinculado ao elemento espiritual. É por isso que isso é carregado. Quando a gente desencarna, a gente se depara, a gente se lembra, a gente pensa, raciocina, sente, interage e se comunica pelo pensamento. Aqui a gente pode até pensar alguma coisa indesejada de alguém, só que ninguém vai perceber o que... As pessoas não leem pensamento ainda. Mas, né, lá no mundo espiritual, a comunicação é feita pelo pensamento. E na 218b, aliás, porque o Livro dos Espíritos tem isso, né? Tem a pergunta e pode ter uma subpergunta, que complementa o raciocínio da anterior. Kardec pergunta o seguinte: a teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? E a resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Isso é importante. Vou dar uma paradinha aqui que a resposta é longa. Os conhecimentos não se perdem. Eles vão se acumulando. Né? Isso é importante. Libertos da matéria. O espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, como nós comentamos aqui do esquecimento. Pode esquecê-los em parte,
ou seja, durante a encarnação. Momentaneamente, né? Mas a intuição que deles guarda lhe auxilia no progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que encontrava em sua existência anterior. Então, isso é mais um ponto para que a gente possa ter uma responsabilidade maior, como eu falei no início, em tudo que nós pensamos, sentimos e agimos. Algumas pessoas falam que muitos que estão encarnados na Terra vivem a vida no oba-oba. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vamos embora, vamos aproveitando a vida, mas cuidado. Isso pode não ser bom. Então nós precisamos viver. Uns vivem, outros existem. Tem isso também, né? Tem muitas pessoas que estão existindo por aí, outras pessoas que estão vivendo. Viver em que sentido? Com responsabilidade. Com responsabilidade. Tentando sempre melhorar. Vai errar? Vai. Faz parte o erro? Faz parte. Mas nós precisamos aprender com o erro. Para que nós possamos justamente o quê? Acertar um pouco. É tentativa e erro, vamos acertar. Deu errado, vamos tentar de novo. De uma outra forma. Opa, deu certo. Beleza. Então, é esse o convite que é feito pelos amigos espirituais. Porque alguns pensam, poxa, né, a gente estuda, lê, estuda Pentateuco, estuda André Luiz, estuda Joana de Ângeles, e reflete, e mesmo assim a gente às vezes, né? Caramba, como que eu pude falar dessa forma com fulano? Como que eu pude agir dessa forma com A, com B, com C, com D? E às vezes a gente fica, caramba, isso não pode acontecer, isso é inadmissível. A gente se cobra, porque como é que eu posso frequentar uma casa espírita, como é que eu posso estudar? E aí mesmo assim aí erra. Porque nós somos aqui o quê? Espíritos ainda o quê? Imperfeitos. Então, o erro faz parte. A questão é, uns erram e passam por cima desse erro sem pensar sobre o que fez, o que falou. Outros já erram e já botam o pé no freio e falam, caramba, não deveria ter agido dessa forma. Eu preciso modificar esse cenário. Eu preciso modificar o que eu falei ou o que eu fiz. É diferente. E a partir do momento que a gente estuda, por isso é o convite, em particular, que essa casa faz, dos estudos, das reuniões públicas, dos cursos, justamente para que esses estudos não só geram o quê? O conhecimento, mas também nos provocam nesse sentido, para que a gente possa estar mais atento ao que está acontecendo com a gente, refletindo mais o que está acontecendo com a gente. Mas, Ricardo, no passado, há 2 anos atrás, lá você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Hoje, nós estamos adquirindo conhecimento e, ao mesmo tempo, responsabilidade. Portanto, o puxão de orelha vai ser um pouco mais forte, porque nós estamos tendo também essa responsabilidade de nos reconstruirmos. Reconstrução moral, reconstrução espiritual, observando um pouquinho desse inatismo que existe dentro de nós, que está aqui na nossa mente. Essas intuições, da gente se observar mais. Nossa, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu preciso ser menos orgulhoso, eu preciso ser menos egoísta, eu preciso pensar mais no outro, exercer mais a empatia, se colocar no lugar do outro, antes de eu falar alguma coisa, antes de eu fazer alguma coisa. Então a gente começa a observar essas coisas, né? E a 218b. Deve haver, então, grande conexão entre 2 existências sucessivas? Será?
Ou seja, se o meu perfil moral nesta existência está sendo esse, quer dizer que na próxima encarnação, sabe-se lá quando vai ocorrer e onde, com quem, quer dizer que vai ser o mesmo perfil moral? É isso que ele está perguntando aqui. E o que os espíritos responderam? Nem sempre. Tão grande quanto poderia supor, porque, em geral, as posições são bem diferentes. Em geral, as posições são bem diferentes. Quer dizer que, se numa encarnação eu fui uma pessoa perversa, por exemplo, não significa que na próxima eu seja uma pessoa perversa. Se numa encarnação eu fui bom, ou o mínimo de bondade, não quer dizer que na próxima eu reencarne com o mínimo de bondade. Né? Porque, principalmente, até pelos nossos dons, né? Se numa encarnação eu fui artista, músico, cantor, quer dizer que na próxima encarnação eu vou vir como cantor também, como músico, como... Não. Porque o mais importante, enquanto espírito, é nós irmos sendo, ou melhor, nós irmos adquirindo outras habilidades. De repente todos nós aqui, nós somos excelentes pintores, por exemplo. Só que nós encarnamos como pintores? Não. É uma qualidade, é uma atividade, como ele coloca aqui, que está o quê? Adormecida. Justamente para quê? Para serem desenvolvidas outras coisas. Outras. Então ela está adormecida. Não quer dizer que você esqueceu. Ela está lá quietinha, adormecida. E a resposta foi justamente essa, nem sempre tão grande quanto poderia supor, porque em geral as posições são bem diferentes, e no intervalo de uma para outra o espírito pode ter progredido. Então olha só como que as encarnações sucessivas, elas ocorrem de uma forma planejada, de uma forma orquestrada, né? Pelos amigos espirituais. É uma engenharia entre uma encarnação e outra, justamente com um propósito único de fazer com que cada um de nós... Gente, o trabalho é grande. O trabalho é enorme por parte da espiritualidade. Não só o processo de encarnação, como também o processo de desencarnação. São duas mãos, né, que exigem um trabalho enorme. Tem equipes especializadas no plano espiritual responsáveis por fazer esses dois trabalhos, da encarnação e da desencarnação. As obras de André Luiz falam muito sobre isso. Então, e nós estamos aqui. E nós temos que pensar, né? Refletir um pouco, olhar para o relógio e falar, ainda dá tempo. Se eu não fizer nada ainda, se eu não exercer nenhum direcionamento em prol do bem, em prol do próximo, ainda dá tempo. A espiritualidade, Deus, nosso Pai, é tão justo e misericordioso que Ele nos dá esse recado. Dá tempo. Né? Se Deus me entregar uma folhinha de ofício em branco e eu começar a escrever nessa folhinha as minhas atividades diárias e começar a escrever coisas indesejáveis que eu fiz, que eu pensei, não tem problema. O que vai acontecer no dia seguinte? Ele vai me dar uma nova folha. Escreva de novo. Melhorou um pouquinho, não totalmente. No dia seguinte, toma mais uma folhinha. E a gente, ao mesmo tempo, né, ter essa cobrança. Cobrança não digo, mas essa responsabilidade para que a gente possa melhorar um pouco. Mas, Ricardo, eu convivo com fulano, com ciclano, com beltrano, que me provoca. Aí eu acabo perdendo a cabeça.
Mas de quem é a responsabilidade? É sua ou é do fulano, do beltrano, do ciclano? Você é o responsável por garantir que o seu mundo interior fique em paz. Que pensamentos alheios e atitudes alheias não nos atinjam. Porque se surge alguma direção, alguma ofensa, pensamento indesejável que te irrite, que te magoe, por que você se deixou se magoar, se irritar, se ofender? Porque você estava invigilante. Não tem aquela famosa frase, orai e vigiai? Então, você estava invigilante por algum motivo. Então, precisamos nos vigiar mais e ter a convicção de que eu vou me desestabilizar se eu me permitir. Se eu não me permitir, eu não vou me desestabilizar. Tendo a confiança no nosso Pai, nos bons amigos espirituais. Perfeito? Pergunta 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como das línguas, dos cálculos, etc. Ou seja, a gente vê isso bastante, né? A gente liga a TV, acessa a internet e a gente se depara com algumas situações interessantes. Uma criança de 5 anos tocando piano. Aí a gente fica pensando, como assim? Por que ela está tocando o piano de uma forma linda, de uma forma maravilhosa? Por que nós encontramos jovens falando idiomas diversos? Tão jovem, tão menino, né? E aí, a gente, estudando um pouco a doutrina espírita, estudando um pouco o espiritismo, é justamente sobre isso, porque nós precisamos lembrar que essa criança, esse jovem, né, ele no momento está criança, está jovem, mas é um espírito ainda, o quê? Milenar, que traz com ele essa intuição. Então, que ele lembra. E na hora de ser colocado um piano, um violão, um instrumento, de falar uma língua, um alemão, um japonês, enfim, aí ele fala de uma forma, o quê? Perfeita. Ou toca o instrumento de uma forma perfeita, né? E a resposta foi justamente essa que foi dada. Lembrança do passado, dizem os espíritos. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas de que ela mesma não tem consciência. Pelo véu, o esquecimento. Não tem consciência, mas traz o que? A intuição que está lá adormecida. De onde queres que venham essas faculdades? O corpo muda, mas o espírito não muda. O corpo muda, mas o espírito não muda. Embora troque de vestimenta. Olha só que interessante. E complementando essa reflexão, o finalzinho dessa resposta aqui que os espíritos deram, tem um espírito que eu gosto muito, chamado Miramês. E ele nos traz dois pensamentos, duas reflexões a respeito desse assunto. Ele fala o seguinte: quando o espírito reencarna, traz consigo o seu mundo mental. E quando parte deste para o além, também leva o que construiu pelos pensamentos, palavras e obras. Ou seja, ele ratifica o que nós estamos conversando até então. E também coloca: os nossos testemunhos são nossos agentes, que nos libertam ou escravizam. Olha só que interessante. Os nossos testemunhos são nossos agentes, que nos libertam ou escravizam. Né? E esses agentes, essa questão de libertação ou escravizar, está muito ligado às nossas escolhas. Né? Nós temos o livre-arbítrio, nós temos esse poder de escolha. Estarmos aqui sábado, 10 horas, numa reunião pública, é uma escolha que nós fizemos. Nós poderíamos estar na praia, caminhando, dentro de casa, fazendo alguma coisa. Mas nós optamos por nossa escolha ir ao Centro Espírita assistir uma palestra, assistir uma reunião pública. Por quê? Por alguma razão. Mas me faz bem.
Isso que é o mais importante. Que eu estou proposto a uma modificação, a uma mudança. Isso também é muito importante. Então, nós temos esse livre-arbítrio em tudo na vida. O tempo todo nós fazemos escolhas, só que nem todas são boas. Algumas delas, ou a maior parte delas, pelo nosso nível evolutivo, são más escolhas, que vão gerar consequências. Nesta encarnação, geralmente é nesta, ou na próxima. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, muitos de nós têm esse pensamento: isso aqui eu vou deixar para a próxima encarnação, isso vai acontecer comigo na próxima encarnação, a conta vem na próxima encarnação. Gente, é nessa. Na maior parte das vezes, bem nessa. E precisamos estar preparados para isso. Então, é a nossa responsabilidade, né, que nós devemos justamente ter, né? Então, Miramês, ele aborda isso, e ele coloca aqui um negócio bem interessante que eu gostei muito. Ele chama que o espírito reencarna e traz com ele o mundo mental. O mundo mental. A importância, né? Tem se falado muito no movimento espírita sobre essa questão da saúde mental, né? Não só da saúde física, mas principalmente da saúde mental, da gente cuidar mais do que acontece aqui dentro. Tem se falado muito sobre isso, né? E é muito interessante. Nós devemos ouvir o que está sendo comentado, o que está sendo falado, para que a gente possa justamente pensar um pouco, para que a gente possa deixar um pouco essa escravização que é comentada aqui por esse espírito. Ser mais liberto e menos escravo. Escravo de quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Às vezes a gente está muito escravo. Para quê? Não vale a pena. É necessária mudança, é necessário mudar, é necessário ter um novo direcionamento. Pegar o nosso barquinho que está caminhando nessa direção e botar para essa direção aqui, para evoluir, para crescer, né? E me organizar aqui um pouco. E é interessante, e aqui coloca também, Miramês, ele chama atenção sobre o comportamento, as atitudes, né, em relação a essas encarnações, as lembranças e tal, sobre Jesus, né? Ele comenta o seguinte: Jesus não estudou nas escolas humanas e tinha todos os conhecimentos. Também Jesus era um espírito, o quê? Perfeito, né? Perfeitamente moral. Atingiu o nível máximo na escala de evolução dos espíritos. Então, ele não estudou nas escolas humanas, ele tinha todos os seus conhecimentos. E Paulo, ele nos deixa uma mensagem, está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15, que fala o seguinte: o que quero não faço, e o que não quero, isso eu faço. É para a gente pensar. Que às vezes, se a gente olhar, nós temos as nossas tendências instintivas. Isso todos nós possuímos, né? E será que isso que a minha tendência está me dizendo, eu tenho que fazer? Eu vou fazer? Vai ser bom? Ou não vai ser bom? Né? É para o bem? É elucidativo? São essas perguntas que nós temos que fazer nas nossas escolhas, no nosso processo decisório. Porque esse inatismo está dentro de nós. Então ele vai lá, fala isso com fulano, faz dessa forma, vai te dar prazer, vai te fazer bem. Tem, né, essa voz interior. E nós ouvimos essa voz, que essa voz ecoa na nossa mente. E você tem que, espera aí, botar o pé no freio, calma aí. É para o bem? Beleza. Elucidativo? Vai ter algum valor agregado? Vai. Ok, então vamos lá, vamos executar. Agora, não é para o bem. Tem aquela, fazendo uma brincadeira, aquela voz que você acorda às 3 horas da manhã para saltar a geladeira. Não vai não, fica na cama, é melhor. Pensa um pouco, fica lá, não vale a pena. Então, são as reflexões que nós, né, temos que fazer o tempo todo, não tem jeito.
né? São pensamentos, sentimentos que o tempo todo... Até tem uma frase muito interessante, que coloca, nossa mente é viva. Algumas pessoas comentam isso. Nossa mente é viva. Viva por quê? Porque está o tempo todo o quê? Trabalhando. Né? São esses pensamentos que nós ouvimos internamente no nosso íntimo, né? Que tem o seu par, que são os nossos sentimentos, que a gente sente. E às vezes a gente pensa algumas coisas que vão gerar sentimentos não muito bons. Também tem isso. Fruto das nossas ideias inatas. Esses sentimentos que não são bons, que acabam, inclusive, o quê? Nos prejudicando. Olha só como o negócio tem que tomar realmente um certo cuidado. A gente pensa uma coisa ruim, gera um sentimento ruim, esse sentimento talvez não atinja ninguém, é conosco mesmo, ou até mesmo pode envolver alguém. E acaba não nos fazendo bem. Mágoas, ressentimentos, culpas, alguns sentimentos desta natureza, com o tempo, podem gerar algumas enfermidades, né, no nosso perispírito, que, consequentemente, refletem aonde? No nosso corpo físico. E a gente pensa, né, a gente começa a observar. No Rio de Janeiro, tem pelo menos uma farmácia por metro quadrado. Por que será? Não tinha isso antes. Hoje tem. Pacheco e Venâncio tem um monte por aí. Né? E a gente começa a fazer uma reflexão sobre isso. Porque a qualidade das nossas vibrações tem estado geralmente o quê? Baixa. Nós devemos, né, sempre orar, vigiar, para que as nossas vibrações tenham que estar necessariamente o quê? Altas ou medianas, pelo menos. E às vezes a gente se deixa envolver, né? Não vamos deixar envolver, não. O exercício é esse, né? 220. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? E a resposta que eles deram: sim, se corrompeu sua inteligência ou utilizou mal. Quer dizer, pode acontecer isso. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira, se o espírito quiser exercitar outra que com ela tão grande guarde relação. Neste caso, permanece o estado latente, pode ressurgir mais tarde. As qualidades, os nossos dons, eles vão se completando, né? Encarnação após encarnação. Uma vai complementando a outra, até que num dia, quem sabe, lá quando, nós vamos olhar, caramba, eu sei cantar, pintar, fazer um monte de coisa. Nessa condição, né, espiritual. Né? Isso é importante, o que eles colocam aqui. E eles falam, pode ser, olha só, corrompida, se utilizou mal, se quiser exercitar outra que não guarde nenhuma relação. Então, observe o cuidado, né, que os espíritos possuem em relação a nós. Às vezes a gente pensa, eu estou sozinho, ninguém me olha, ninguém me vê. Não, gente. Nós nunca estaremos sozinhos. Nós sempre estaremos acompanhados por amigos espirituais que nos querem bem, querem o nosso sucesso. Querem que ao final da encarnação, caramba, você conseguiu. Nós conseguimos, porque eu estava junto contigo. Esse irmãozinho fala. Então, ainda bem que nós conseguimos. Mas a gente pode falhar? Pode. Mas o ideal é que a gente não falhe, né? Que a gente desencarne melhor um pouco do que quando nós viemos. Ninguém está aqui a passeio, né? Ninguém está aqui a passeio. E a 221, Kardec pergunta aos espíritos:
o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado de selvageria. Aí falam duas coisas nessa pergunta aqui: existência de Deus e pressentimento da vida futura. Existência de Deus. Nós não sabemos como que o Pai é, mas nós sabemos de uma coisa: Ele existe. Alguém tem dúvida disso? Ele existe, né? Não tem essa forma, né, que nós tínhamos até um certo tempo, de que seja um senhor com cajado, né? Tem essa figura que é passada. Não é isso, mas Ele existe. Nós percebemos a existência de Deus aonde? Está lá nas perguntas iniciais do Livro dos Espíritos, as causas primárias. Nós percebemos a existência de Deus nas suas obras. Só olhar o mar, né? Olhar a criação, uma floresta, uma mata, estudar como que o nosso corpo humano é constituído. Gente, a integração entre o sistema respiratório e o sistema circulatório, a constituição humana. Quem projetou isso? Né? Então, o sentimento instintivo da existência de Deus, nós possuímos isso. Sentimento instintivo, ou seja, nós temos a certeza de que Deus existe. E o pressentimento da vida futura. Morreu, acabou? Ou morreu, desencarnou e vai ter alguma coisa. E muitos têm medo da morte. Medo em que sentido? O que eu vou ver do lado de lá? O que eu vou encontrar do lado de lá? Para onde eu vou? Surgem essas perguntas. Mas se eu estiver caminhando nessa encarnação, fazendo todas essas reflexões que nós comentamos aqui, pensamento, ter cuidado, se melhorar cada vez mais, estar sempre voltado para o bem, para a caridade, não tenham medo. Todos nós iremos para o mesmo lugar, se Deus quiser, estaremos juntos. Agora, se eu não estou fazendo a coisa certa, aí realmente vai ficar complicado, mas ninguém estará perdido. Né? Exemplo disso é André Luiz, o próprio André Luiz, que passou anos no umbral e depois fez esse trabalho lindo e maravilhoso, que nós conhecemos. Então, existe esse pressentimento da vida futura, existe alguma coisa, algo vai acontecer. Nós vamos ficar apenas libertos o quê? Do corpo físico. Agora, nós vamos, vai ser dada essa continuidade. E a resposta que os espíritos deram em relação a isso? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Ou seja, tanto a existência de Deus quanto o pressentimento da vida futura, né? Então, é uma lembrança que ele conserva de que sabia como espírito antes de encarnar. Por quê? Liberto da matéria, ele tem consciência de tudo. E tem uma coisa bem interessante, que tem uma obra de André Luiz, chamada No Mundo Maior, capítulo 3 e 4, os dois capítulos. Lá fala, André Luiz, junto com Calderaro, que é o irmão espiritual, ele explica a constituição humana, dos órgãos humanos, e ele cita que o perispírito, ele tem uma semelhança, uma forma muito semelhante. Aliás, semelhança muito semelhante é ótimo. Tem uma forma muito parecida com o nosso corpo físico. Então, ele começa a explicar, em particular, nesses capítulos, o cérebro perispiritual. Porque ele está estudando, nesse capítulo, uma relação, uma obsessão, melhor dizendo, entre dois irmãos.
E ele mapeia, ele consegue enxergar e explicar, Calderaro, no caso, que é o mentor espiritual desses 2 capítulos, nesse livro em particular. Ele explica para André o que está acontecendo entre esses 2 irmãos, o obsessor e o obsidiado. A ligação que existe. Então, o que aconteceu na vida, na encarnação deles, que justifica o que eles estão passando no plano espiritual. No caso desses 2 capítulos, só para dando um spoiler, né, um irmão tirou a vida do outro. Aí depois o outro desencarnou. Aí ficaram, né, naquela relação de ódio e vingança durante muito tempo. Até que houve a intercessão da irmã do Calderaro, junto com a Cipriana, que é a irmã espiritual, para poder justamente restabelecer os laços de amor. Restabelecer os laços afetivos, laços de amor e os laços de perdão. Então, o que se passa na nossa vida, no plano espiritual, principalmente quando nós dormimos, durante o sono, né, que nós somos temporariamente desligados do corpo físico, nós percebemos muita coisa, nós passamos por diversas experiências durante o sono. Só que quando a gente retorna ao corpo físico, a gente não lembra. A gente pode ter aqueles flash, momentos. Eu sonhei com fulano, sonhei com uma situação tal, mas eu não me lembro. Ou às vezes lembro parte, né? Ou não lembro de nada, né? Por quê? Porque os órgãos do perispírito, ou melhor, os órgãos do corpo físico são muito mais densos, muito mais pesados, têm uma outra estrutura completamente diferente dos órgãos perispirituais. Aí existe esse choque, não tem como. A diferença vibratória é muito grande, né? E isso é um ponto importante, quando a gente fala todas essas questões relacionadas à vaga lembrança, à intuição, que nós estamos comentando aqui, ao esquecimento do passado, etc. e tal, devemos também levar isso em consideração. Né? A densidade é muito variante de um para o outro, né? E aqui eles responderam, na 221, uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho sufoca muitas vezes esse sentimento. Ou seja, às vezes a gente tem, sim, essa questão do pressentimento da vida futura, etc. e tal, mas só que nós somos ainda criaturas tão ligadas à matéria, tão orgulhosas, cheias de vícios morais, que a gente não consegue ver. Nós não conseguimos ter essa visão ampla. Tamanho abafamento, vamos chamar assim, que nós ainda estamos ligados à matéria. A matéria é importante? Sim, a matéria é importante para que a gente possa sobreviver. Isso não tenha dúvida. Também ela nos serve de base para que a gente possa evoluir, com certeza. Mas só que nós não podemos, é isso que os Espíritos falam, nós não podemos viver única e exclusivamente dependentes dela. Porque nós somos o quê? Espíritos. Precisamos cuidar do nosso caminho evolutivo, de sermos a cada dia uma pessoa melhor, sermos a cada dia uma pessoa boa. E uma coisa importante, nós não precisamos estar na casa espírita para sermos uma pessoa boa. A casa espírita pode orientar, pode ensaiar, fazer alguns ensaios. Exemplo, pegar você e colocar num trabalho como está acontecendo hoje, um trabalho social. Para que você, nesse trabalho social, você se torne cada vez mais humano, para que você se torne cada vez mais uma pessoa melhor, uma pessoa com empatia. Exercite isso em você. Mas você vai ficar limitado e restrito apenas ao trabalho social? Não. Principalmente aonde? Da porta do centro para fora. Você vai se encontrar em cenários nas quais você vai ter que acolher um irmão, acolher uma irmã, ouvir um, ouvir o outro, fazer alguma coisa por um, fazer alguma coisa por outro. Mas quem motivou isso? Aqui. Fez esses ensaios em você,
para que você lá fora pudesse justamente ser esse ponto de amor, esse ponto de acolhimento. Então é isso que a gente precisa observar. O tempo já estourou. Vou passar a palavra aqui para a irmã dirigente. Fiquem todos com Deus. Um excelente sábado, um excelente final de semana. Nós agradecemos ao companheiro Ricardo pelos esclarecimentos que ele trouxe e vamos passar o segundo momento da nossa reunião, que é o momento do passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos buscar o melhor posicionamento nas nossas cadeiras, vamos nos concentrar, vamos fechar os nossos olhos, lembrando todos nós que temos um anjo de guarda que está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Mestre Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse momento e que permita que os mentores estejam junto dos médiuns para que todos nós possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa envolver a todos nós nesse momento e que nós possamos abrir nossa mente para as reflexões do Evangelho de hoje, que fala: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Vamos lembrar que a candeia era aquele objeto composto ali por um pavio, né? Continha um combustível, aonde a luz podia ficar acesa, né? Para iluminar aquele ambiente. Então a recomendação é: não coloque esse objeto que é para iluminar debaixo de um alqueire, né? Debaixo de um cesto, senão a gente abafa a luz que pode iluminar o ambiente. E aí a reflexão que Kardec nos propõe é: muitas vezes a gente pode se perguntar, mas por que então Jesus falou por parábolas, já que as parábolas às vezes exigem de nós um esforço para que a gente possa compreender o seu verdadeiro sentido? Será que nessa hora estava sendo colocada a luz embaixo do alqueire? Não. A providência divina jamais esconde a luz de nós, pelo contrário, ela é sempre trazida desde que o mundo é mundo. O que a providência faz é ir trazendo essas compreensões, essas verdades, pouco a pouco, de acordo com o nosso grau de compreensão, de maturidade espiritual. E nós sim, seres humanos, né, muitas vezes ainda equivocados por essa visão materialista, pela necessidade do poder, da dominação, é que colocamos a candeia debaixo do alqueire, criando dogmas, mistérios, impondo medo, ideias equivocadas, para que a gente não desperte a consciência e possa pensar por nós mesmos. Vamos trazer esse entendimento também para a nossa vida pessoal. É muito importante que a gente traga o Evangelho, primeiramente para esse entendimento a nível do conhecimento intelectual, mas que tragamos também para o nosso coração, para refletirmos o Evangelho na nossa experiência do dia a dia, naquilo que eu estou vivendo hoje. Por isso que quando fazemos uma prece, pedimos ajuda e abrimos o Evangelho, é muito importante que a gente confie que aquela mensagem que saiu para nós é exatamente aquilo que eu preciso compreender. Então, a pergunta é, como nosso irmão trouxe hoje na palestra, no início, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento, com essa luz que está sendo colocada para nós, através dos conhecimentos da doutrina, que é toda a explicação, desdobramento, de uma forma simples, clara, dos ensinamentos do Mestre, nos trazendo de volta para o caminho, nos levando de retorno ao nosso Pai, à nossa essência. O que nós estamos fazendo com essa luz? Vamos pensar numa questão simples.
Muitas vezes, quando estamos com um problema, com uma dificuldade, com um companheiro nosso, com alguém da família, no nosso trabalho, na prece pedimos pelo outro, né? Senhor, faz com que o outro se modifique. Senhor, faz com que essa pessoa ela enxergue o que está acontecendo. Olha a dificuldade que nós temos de trazer o conhecimento para nós mesmos, quando deveríamos sempre, em primeiro lugar, pedir: Senhor, me ajuda a entender melhor isso que está acontecendo. O que tem aqui em mim que, de alguma forma, eu estou com dificuldade de perceber? O que essa experiência, às vezes, de contrariedade, muitas vezes até de dor, está me convocando nessa hora? E pensarmos sempre na figura amorosa do nosso Mestre Jesus. Ele é nosso terapeuta, Ele é nosso médico, Ele é nosso professor, um professor que tem sempre uma conduta de muito amor. E aí a nossa mente, sim, vai começar a clarear em relação àquilo, ao desafio que nos está sendo apresentado. Porque os nossos benfeitores, os guias espirituais que nos acompanham, vão nos intuir, vão nos inspirar. É natural que, como a gente ainda tem uma trave, né, como nos diz o Evangelho, que a gente tenha dificuldade, às vezes, de entender a mensagem, mas se a gente continuar no esforço, se a gente continuar no desejo sincero de abrir a mente e compreender aquilo que nos está sendo trazido, mais cedo ou mais tarde a gente vai compreender. As coisas vão se clarear e a gente vai conseguir lidar melhor com aquele companheiro. E muitas vezes, quando a gente se modifica, a gente consegue olhar para a situação com mais paciência, com mais confiança. A tendência é que aquele problema até vá se diminuindo na nossa frente, né? Porque paramos de brigar com o outro e passamos a aceitar a nós mesmos, e aceitando a nós mesmos, a gente também vai conseguindo aceitar melhor a dificuldade do outro. Então, Jesus, Ele nos conhece intimamente, Ele vai trazendo os conhecimentos, os esclarecimentos, na medida que nós temos condições de compreender, de aceitar, e sempre nos impulsionando para esse caminho de crescimento. E por que nós, então, achamos que devemos impor ao outro esse processo? Porque temos dificuldades de respeitar que a forma de ver, de sentir, de perceber do outro é muitas vezes diferente da minha. Se Deus, que é Deus, respeita o nosso tempo e o nosso livre-arbítrio, como é importante que nós também possamos aprender a respeitar, né, o tempo do outro. E aí, muitas das vezes, aquilo que não é possível se realizar a nível da fala, da conversa ainda, vamos agir. Agir no sentido de buscarmos um posicionamento que seja mais coerente para nós, que seja mais saudável, que nos coloque numa condição de maior equilíbrio, e assim podermos ter maior resistência e fortalecimento diante daquele desafio que está diante de nós. Então, é muito importante que a gente não perca a confiança, a fé, sempre trazendo essa imagem de Jesus. Às vezes pensamos naquele que nos ofendeu, né? O perdão das ofensas. Se na cena, naquele diálogo mental que nós ficamos ali com o outro, porque muitas vezes brigamos mentalmente com o outro, se a gente puder, por alguns minutos, tirar aquela pessoa e colocar a figura de Jesus, e olharmos bem nos olhos de Jesus e pedir: Senhor, me ajuda a trabalhar esses pensamentos, me ajuda a acalmar esses sentimentos, a pacificar o meu coração, para que eu consiga realmente perceber esse momento, essa dificuldade, com um ponto de vista mais ampliado, com uma percepção melhor daquilo que realmente estamos vivendo. Mas para isso precisamos também abrir mão das nossas ideias cristalizadas, né, daqueles comportamentos que às vezes a gente também não quer renunciar, porque de alguma forma pode também estar trazendo para a gente algum ganho. Então a gente vai ter que abdicar, né, da nossa necessidade de ter razão, da nossa necessidade de poder nas relações, para que a gente realmente possa sentir e compreender aquilo que nos está sendo esclarecido.
Então, que nós não ponhamos a candeia debaixo do alqueire, que coloquemos a candeia naquele local que possa realmente nos iluminar. E aí sim, poderemos de alguma forma contribuir um pouquinho que seja com a iluminação também do nosso próximo. Então, que essas palavras possam permanecer em nossos corações, que nós possamos sair daqui hoje bastante pacificados, harmonizados, que possamos levar essas vibrações para toda a semana, lembrando que a regularidade, a continuidade do estudo do Evangelho no nosso lar é o que mantém viva essa chama da candeia em nossas vidas. Muita paz para todos nós. Antes da prece final, vamos à leitura da mensagem do plano espiritual. Acreditem que tudo possa mudar. Tenham fé no Mestre Jesus. Deixem que a paz reine no meio de vocês. A perseverança no caminhar para o Cristo. Vejam que não estão sozinhos em meio das desordens alheias. Vocês não estão sozinhos, nós estamos com vocês, direcionando por onde caminharem, por onde conseguirão a luz e entender mais Jesus. Somos todos irmãos, todos caminham em meio da dificuldade, todos vocês. Tive muitos problemas quando estava no corpo, não só recebia amores, nem só elogios, eu recebi dores, críticas, pessoas que desacreditavam não de mim, mas do Cristo. E vocês também vão passar por isso. Os médios que se preparem por essas dores, pelas críticas. A casa é organizada. A casa transmite o amor. E vocês que acompanham e trabalham na casa, sejam referência. Transmitam o amor um para o outro. Nós estamos com vocês, ajudando a todos que vêm em busca de socorro, do alimento. Entendemos certas dificuldades. Nós pedimos, vigiem, sejam disciplinados, sigam o Evangelho, pratiquem o Evangelho. Nós pedimos a vocês. Sintam o amor do Cristo dentro de vocês e não desistam do que vocês forem designados. Cada um tem responsabilidade. Cada um foi chamado para trabalhar, para falar do Cristo, e todos precisam falar do Cristo. Precisam orientar aqueles desorientados que procuram vocês na esperança de entender o que acontece com eles. Vocês precisam manter o pensamento firme em Jesus. Precisam ficar unidos. Força, coragem, porque o mundo, meus irmãos, meus amados, está sendo destruído, não só pelo mal, mas pela ordem divina. Deus também pede que se retirem aqueles que estão causando tantas dores, tanta desordem. Peçam força, peçam coragem, e vocês terão. Nós estamos com vocês. Nós estamos ajudando, protegendo vocês. Não tenham dúvidas. Não tenho dúvidas do nosso amor por vocês, por esse povo. Não tenho dúvidas do nosso esforço, do nosso trabalho com vocês. Nós entendemos a dificuldade de todos. Fiquem na paz. Fiquem na paz todos vocês. O Cristo está com vocês. O Cristo pede que nós não os abandonemos. Cristo sabe do trabalho que vocês ainda vão realizar. Sejam prudentes. Vigiem, vigiem. Um espírito amigo. E assim, querido Jesus, todos nós muito gratos, porque o Senhor nos intuiu a estar aqui nesta manhã de sábado, começando tão bem o nosso dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar a doutrina espírita. Nós te agradecemos, Senhor, pela força e a coragem que recebemos dos bons espíritos que aqui trabalham incansavelmente. E te pedimos, Senhor, que essa paz que reina em nosso coração nesse instante,
que fique conosco por todo o dia de hoje. É em Teu nome, Jesus, em nome desses Espíritos amorosos que nos assistem aqui, e em nome de Deus nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos essa manhã de estudos e passes no nosso CEAP, a nossa casa de amor. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um ótimo sábado para todos.